pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta famosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles o alpendre chamado de Salomão. Eu quero dar graças a Deus por sua palavra. Se você pode fazer isso comigo, levante uma das suas mãos. Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome, oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos, também chamado por alguns estudiosos da Bíblia de Atos do Espírito Santo, ele é para mim o álbum de família da igreja. Quando folheamos o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos as raízes da nossa história. Assim como o livro do Gênesis é o álbum de família da humanidade. Quando lemos Gênesis, encontramos as nossas raízes, a história da primeira família e das famílias que sucederam a ela. Atos dos Apóstolos conta sobre o nascimento da igreja. Jesus havia sido crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, como poderosamente vimos a encenação esta noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está organizando a igreja antes da sua ascensão. Olhe para cá e ouça o que eu vou lhe dizer agora. Em Atos 1, Atos 2 e Atos 3, nós temos 3 tempos distintos da igreja. Em Atos 1, nós temos a igreja antes do Pentecostes. Em Atos 2, nós temos a igreja no Pentecostes. Em Atos 3, nós temos a igreja pós-Pentecostes. Em Atos 1, Jesus está reunido com os seus discípulos. Ele não tem muito tempo. Ele ressuscitou, foi visto por muitos no período de 40 dias, mas agora ele vai ser recebido aos céus. Imagine você presente na última reunião com o pastor Rinaldo, antes dele fazer uma viagem internacional que levará alguns meses. Você está atento? Você está olhando para o seu pastor para extrair todas as lições necessárias. Quem estava ali era Jesus. E a viagem não seria de 3 meses ou alguns meses. Jesus não voltaria mais de forma física, corpórea, a estar entre os seus discípulos. E Jesus está falando a eles poderosamente. Jesus está dizendo a eles que eles devem esperar a promessa que ele mesmo fez. Porque João havia batizado com água, mas não demoraria muito, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eu imagino que aquela sala onde Jesus ressuscitado está, falando sobre batismo no Espírito Santo, aquela sala está cheia da glória de Deus.
Mas nós ainda estamos em Atos 1. E a igreja não tinha passado ainda pela experiência do derramamento do Espírito. E de repente, alguém interrompe Jesus. Se não faz sentido alguém me interromper esta noite enquanto eu estou pregando a palavra, imagine, pastores, alguém com coragem de parar a mensagem de Jesus. E quem interrompe Jesus tem uma pergunta para fazer. E eu imagino que esta pessoa levante a mão e diga: Jesus, eu quero falar. Quando tu restaurarás o reino a Israel? Quando o Senhor restaurará neste tempo o reino a Israel? Israel naqueles dias estava sob o domínio de Roma. Jesus está falando de batismo. Jesus está falando de poder. Jesus está falando de Espírito Santo. Jesus está falando de eternidade. E eles estão atentos a uma questão política e interrompem Jesus para falar sobre isso. É o mesmo que se nesta noite, diante do que Deus está fazendo aqui, eu interrompesse o pastor e perguntasse: mas minha rua vai ser asfaltada quando? Mas os impostos vão descer quando? Mas o concurso que eu prestei, eu serei chamada quando? Jesus não é condescendente com crentes imaturos e carnais dentro de um ambiente espiritual. Jesus poderia ter olhado para ele e dito: eu entendo você. Você tem questões sobre esta vida, eu entendo você. Você quer viver melhor enquanto está por aqui, eu entendo você. Mas Jesus, olhando para eles, disse: ei, o ei é meu. Não vos compete saber sobre tempos ou estações. Mas Jesus não deu amém nem acabou a mensagem, não. Porque quando Jesus diz o que eu não tenho que fazer, Jesus também diz o que eu tenho que fazer. Quando Jesus diz o que não é assunto prioritário para mim, Ele me informa qual assunto deveria ser prioritário para mim. Jesus disse: não vos compete saber sobre tempos e estações que o Pai destinou, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Eu tenho uma palavra para esta igreja. Eu não sei quando vão asfaltar a sua rua, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não sei quando vão chamar o seu número no concurso que você prestou, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não sei quando o Brasil vai melhorar em algumas questões, mas uma coisa eu sei: a igreja está cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.